Olá, que dia, né? Que dias ontem e hoje. Hoje é 10 de novembro de 2020, terça-feira. Muita força nesta terça, estamos precisando, né? Olha, na virada do século XIX para o século XX, o Conde Afonso Celso escreveu, por meu orgulho de ser brasileiro, porque me ufano de ser brasileiro, criou a escola ufanista. O Rio de Janeiro era uma pocilga que foi sanitarizada pelo cientista Oswaldo Cruz sob as ordens do presidente Rodrigues Alves. Isso tudo foi resolvido, mas hoje estamos numa nova pandemia e eu só tenho a me envergonhar. Não do Brasil, que o Brasil está sofrendo, o Brasil está morrendo nos hospitais, à míngua, lá sem luz no Amapá e sem saber agora como vão os números da Covid, não sabe mais como vão. A Covid está se perdendo no descontrole, por falta de governo, seja nos estados onde isso está acontecendo, seja pelo governo federal. Pois bem, no meio disso tudo, aparece o presidente da República, o número 1. O que se diz chefe da nação não é chefe da nação, é chefe da família dele, do filho que ele quer livrar da cadeia. E aí ele escreve o seguinte no Facebook: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, escreveu o próprio Jair Bolsonaro num absurdo vocabulário em que usa a terceira pessoa como se fosse o rei da França. Isso foi feito em resposta a uma pessoa que lhe perguntou no Facebook se o Brasil iria comprar o Coronavac caso a vacina fosse considerada segura. Diante dessa ignomínia, não há outra palavra, o presidente da República comemorar, festejar a morte de um herói brasileiro, uma pessoa que se ofereceu como voluntário e que viveu um drama pessoal tão grande que se matou. E agora tem um bando de reses e robôs imbecis nas redes sociais e aqui mesmo no YouTube. O suicídio pode ter sido causado por um elemento químico na vacina. Vamos tomar banho, que o mal de vocês é muito rudimental. A verdade é que não se sabe, que a pessoa sabe que o morto é um suicida. Um atestado da polícia, um atestado do Instituto Médico Legal, que são instituições muito mais respeitáveis do que a Anvisa. A Anvisa perdeu completamente o respeito, muito embora que eu nunca a tenha respeitado, e muito menos agora sob o olavista Barra Torres. Em resposta a esse absurdo, o Instituto Butantan, que é uma instituição respeitável no mundo inteiro da ciência, viu? Ao contrário da Anvisa, que não tem reputação nenhuma, aquele bando de bunda suja lá, falando um português deplorável, exalando cheiro de mijo no cueiro, né? Não pode ter autoridade técnica para nada, ao contrário do que disse o diretor da Anvisa na entrevista coletiva. O Butantan informou que foi surpreendido pela decisão e na entrevista à TV Cultura, o diretor Dimas Covas disse que a Anvisa foi notificada de um óbito não relacionado com a vacina. Sabe quando a Anvisa foi informada? Terça-feira, 3 de novembro. Sabe quando tomou conhecimento? Segunda-feira, 9. Por quê? Dizia lá um jovenzinho iniciante, um juvenil da ciência da vida. Houve uma invasão hacker, e esses caras pararam 6 dias esperando consertar o computador. Mas ele deu informação importante. Em parceria com o presidente da República. É ele e o locutor lá da TV do Bolsonaro, né? Tudo em parceria com o Bolsonaro. Mas pode? Anvisa é independente, a Anvisa é uma agência fiscalizadora, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. É claro que esse idiota não sabe, muito menos o idiota que o inspira, né? Bom, o rapaz se matou. Terrível, uma notícia terrível. O mínimo que se podia esperar de uma besta do apocalipse como é o Bolsonaro, que pelo menos calasse. Não, ele festejou a morte do rapaz, ele comemorou.
No começo do estudo, uma pessoa morreu em Porto Alegre, o mesmo estudo. Uma investigação foi aberta e ficou constatado que o voluntário havia tomado placebo, substância que não tem o princípio ativo. Quem pode dizer que o rapaz que se matou também não tomou placebo? E se tomou substância ativa, se houve tempo para ver a manifestação da doença que teria levado à depressão e ao suicídio? Não faltam idiotas de plantão, reses ou robôs, que associam o suicídio à depressão provocada pela ingestão de substâncias depressivas. Ainda não dá para discutir isso, porque não foi informado se o morto tomou vacina e se tomou placebo. E segundo o senhor Barra Torres, quem faz essa verificação é uma instituição internacional que não tem nenhuma obrigação de informar nada à Anvisa. Aliás, quem tem, né? O Dória podia processar o Bolsonaro, né? O que ele escreveu sobre o Dória na rede social é passível de punição, né? Se tivesse um Ministério Público decente, não esse puxa-saco, esse empregadinho, esse despachante do Bolsonaro, que é o Augusto Aras, petista e despachante do Bolsonaro. O PSDB, que é o partido do Dória, o presidente Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da Coronavac. Pelo amor de Deus, né? Isso é reação? O Bolsonaro agiu como um agente do vírus. O que se espera do PSDB? O mínimo de ação, um processo de impeachment. Bolsonaro já tinha que ter sido expulso da presidência por um monte de crime de responsabilidade, e esse é o maior. Comemorar a morte de um brasileiro na presidência da República, oficialmente, é o maior de todos os crimes de responsabilidade. Eu sinto nojo, desânimo, desespero e desprezo por essa elite nojenta, empresarial, econômica, política principalmente, que faz de Brasília uma espécie de ditadura da política e que mantém no poder esse empregadinho que presta contas ao Centrão. O Ministério Público inerte. Que vergonha, que nojo, que desespero. Bom, aí vamos ao Barra Torres. Na entrevista coletiva que eu acabo de ver, o Barra Torres comparou o papel da Anvisa ao papel do VAR no futebol. É preciso fazer algum comentário sobre uma imbecilidade desse tamanho? Sobre um cara que diz, inclusive, que não gosta de futebol. Agora, eu não vou nem reclamar, porque os árbitros não merecem essa comparação. São péssimos, os árbitros brasileiros são péssimos. Mas os menininhos lá da Anvisa são muito piores, conforme demonstraram, não apenas no uso da língua. Eu vendo aqueles rapazes, concluí que é uma injustiça comparar com os árbitros. E também, esses cientistas juvenis me levam a desconfiar que essa história dessa invasão hacker, para fugir da qual eles tiveram que recorrer, claro, ao seu líder supremo, o Bolsonaro, pode ser uma coisa fake, não um fato, né? O rapaz que revelou a cumplicidade com a presidência da República é uma besta total, né? Porque a Anvisa é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, né? Agora vamos falar um pouquinho do Antônio Barra Torres, no dia 15 de março, estava ao lado do Bolsonaro numa manifestação a favor do Bolsonaro e a favor do coronavírus, né, contra o ministro da Saúde, na época, o Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Saúde queria que houvesse afastamento, isolamento social, que não houvesse contato das pessoas e que usassem máscara. O Barra Torres não usava máscara explicitamente para mostrar sua adesão ao Bolsonaro, do lado do Bolsonaro, numa manifestação. Esse cara pode ser diretor-geral da Anvisa? Pode! Bom, mas ele tem outros motivos para não ser. Por exemplo, o Antônio Barra Torres é formado em medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. Não é a Escola Paulista de Medicina, né? Não é a Escola de Medicina do Recife, da Bahia. A organização Souza Marques, né? E fez residência em cardiologia vascular no Hospital Naval Marcílio Dias. Eu não tenho nenhum problema assim de dizer para vocês, porque eu tenho um velho repórter que eu sou, dizem meus cabelos brancos. Eu sei que a reputação da Marinha nas outras Forças Armadas não é lá, assim, digamos, muito elogiosa, né? Agora, o Barra Torres é contra o almirante, não chegou nem ao almirante. O almirante é o Bento Albuquerque, que ontem disse que não dá para evitar apagões, se referindo à tragédia do Amapá, outra consequência da incompetência, do desleixo, da falta de fiscalização, da falta de vigilância do governo Bolsonaro e os seus
intendentes militares. Vivemos um regime de intendentes militares. E por aqui eu vou ficando, desejando a você muita força nessa terça, porque nós vamos precisar, hein? Direto ao assunto, em té. Ah, não, eu vou falar aqui, Isabel está me lembrando, eu vou falar que amanhã eu vou fazer um live no lançamento desse meu livro pela Almedina Neumann Entrevista. É isso aí. Esteja presente. É amanhã, às 6 horas da tarde. Viu? Bom, e vamos ficando por aqui. Direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.